Classificação dos amplificadores quanto à faixa de frequência. Bem, veremos aqui que temos amplificador desde simples níveis de tensão de corrente contínua, passando por amplificador de baixa frequência, de frequências audíveis, frequência da nossa voz, para amplificadores de radiofrequência, que serão amplificadores largamente empregados em comunicações, telecomunicações, o amplificador de FI, que é uma radiofrequência, é uma frequência aplicada dentro do rádio, faz parte da mecânica para que nós tenhamos a recepção completa, e por fim um amplificador de vídeo que vai atuar nos receptores de TV, ainda com tubo de raios catódicos. Aqui nós temos um modelo de amplificador de CC. Observem, ele não tem a preocupação de fazer um casamento entre os estágios, porque, na verdade, nós teremos ele sendo empregado para, em geral, acionamento de servomotores. Exemplos de servomotores são os encontrados nas leitoras de CD, DVD, as antigas unidades de disquete. Então, nós vamos precisar de níveis DC que vão variar e, ao serem aplicados, terão como resultante o acionamento desses motores por um tempo específico e preciso, em que, quando nós variamos o nível DC, temos a amplificação da corrente, que vai fazer com que esse motor gire dentro do que é previsto, fazendo assim a possibilidade de posicionamento desse motor ao girar dentro de um limite específico. O amplificador de áudio é o mais simples amplificador, com resultado prático que nós vemos. Temos aí, a princípio, o nosso microfone gerando um sinal, uma cápsula de cristal, será acionada pela voz. Esse impulso elétrico bem pequeno vai ser aplicado através de C1 à base de Q1. Novamente, a base de Q1 sofrerá as variações da tensão aplicada pelo circuito de polarização somadas à inserida pelo sinal áudio. Uma vez aplicado esse sinal áudio, nós teremos o resultado desse sinal sendo coletado aqui no coletor, onde nós teremos a variação do sinal aplicado amplificada devido à polarização que nós temos aqui. A VCC ela vai sofrer, após a queda de tensão no resistor, a variação oferecida pelo nosso transistor. E esse transistor vai permitir que essa variação seja acoplada ao próximo estágio através de C3. C3, então, é o capacitor de acoplamento desses dois estágios. Por fim, Q2, já recebendo esse sinal previamente amplificado, fará com que sua corrente varie proporcionalmente. A sua VCE, a tensão entre o coletor e o emissor, variará diretamente, proporcionalmente, à tensão aplicada à sua base. Essa variação se refletirá no primário do transformador que está ligado à bobina do alto-falante. Consequentemente, o sinal retirado no alto-falante será um sinal idêntico ao aplicado ao microfone, porém de muito maior intensidade. As aplicações são inúmeras, de sistemas de som, intercomunicadores,
rádios, TVs, sonar, obviamente com as devidas modificações. Amplificador de radiofrequência. É interessante lembrar que esse amplificador de radiofrequência, como qualquer um outro, ele tem a função de amplificar frequências mais elevadas do que a frequência áudio, portanto, que necessitarão de uma resposta mais eficiente. Veremos aqui, de forma bem sucinta, um misturador, em que poderemos ver como se dá o processo de introdução de um sinal coletado só um minuto. Muito bem. Esse processo é chamado de superheterogenagem e nós identificaremos os principais estágios dessa superheterogenagem. Muito bem. Aqui nós temos como exemplo um sinal recebido através da antena. Simulando esse sinal, nós temos um gerador alternado de 6 mV de pico, sendo aplicado a um circuito que fará a rejeição do sinal diferente dessa frequência. Ele permitirá apenas a passagem dessa frequência, apenas os 9.500, correção, 95875 MHz, 9.587,5 MHz. Essa frequência estará sintonizada através do circuito formado entre os capacitores, a bobina e esse resistor. A saída desse sinal será então aplicada ao misturador. Observe que nós temos aqui um oscilador local que fará a somatória desses dois valores, a mistura desses sinais. Em seguida, nós teremos o nosso amplificador de FI, que fará o batimento entre essas duas formas de onda, entre essas duas frequências, e nós coletaremos aqui, então, o sinal já misturado e amplificado. Em seguida, chegaremos ao circuito detetor, em que haverá a seleção do sinal misturado com a FI, barrando o sinal e permitindo a passagem da FI. Vamos ver como fica aqui o sinal resultante no nosso osciloscópio. Observem que o sinal ainda está bem pequeno. A amplitude do sinal. E aqui está como verificaremos a frequência desse sinal. Esse sinal já é um sinal resultante da mistura entre os dois outros sinais.
Vamos observar agora, novamente, a resultante entre o sinal aplicado e o sinal misturado. Olha aqui, temos o sinal gerado pela antena e em seguida o sinal aplicado pelo misturador. São misturados, são extraídos aqui nesse ponto. Aqui nós temos o sinal gerado pelo oscilador local. Agora vamos voltar com ele para a posição anterior. Nós veremos como o sinal misturado é alterado. Importante salientar que essa mistura é a que nós vamos ter na recepção. Então, ao sintonizador, ao oscilador local, ao misturador. Esse circuito aqui será o responsável por fazer a detecção do sinal. Após o sinal detectado, será induzido no secundário de T1, que estará ligado à base de Q1, que agirá amplificando o sinal. Novamente o sinal será aplicado a um novo transformador, que é o T2, fazendo amplificação. O T2, por sua vez, tem uma terminação central em que C3 estará filtrando a constante DC, fazendo com que apenas o sinal oscilante passe para as bases de Q2 e Q3. Dessa forma, Q2 e Q3 estarão conduzindo sempre que um estiver em oposição ao outro, sempre nos semicírculos positivos do sinal, tanto resultantes de C3 quanto C5, atuando também agora no secundário, no primário de T3, fazendo com que o sinal de saída tenha uma amplitude satisfatória. Rádios receptores, transmissores, TVs, radares, etc. Amplificador de FI. O amplificador de FI está aqui limitado e ele tem a função de amplificar apenas a frequência que será induzida no secundário de T1 através do circuito sintonizado. Esse circuito não vai permitir a indução de outra frequência que não seja aquele que ele estiver sintonizado. Esse estágio, como nós podemos ver, ele é parte do amplificador de RF. Então, parte dessa amplificação é só da frequência intermediária. Rádios receptores, transformadores, TVs, radares são os utilizadores desse tipo de sinal. Observe agora que nós temos 3 estágios amplificadores e esses 3 estágios são independentes, porém recebem sinais provenientes do mesmo circuito e tem a identificação R, G e D, cada um responsável por uma das cores que compõem o espectro de cores do nosso VRC. Red, Green e Blue, sendo aplicado aos filamentos do nosso VRC, do canhão de raios catódicos, e daqui será direcionado o feixe de elétrons que vai excitar a nossa grade, em que nós teremos iluminado a nossa tela. Assim é o princípio de funcionamento. Quem determina a intensidade e a direção de cada um desses feixes são as bobinas defletoras, também usadas em TVs, radar, sonar, videocassete, DVD, osciloscópio,